Era 1, era 2, era 100. Vieram para me perguntar: você, de onde vai, de onde vem? Diga logo o que tem para contar. Esse trecho da canção Ponteio parece falar da política nacional. São tantos pré-candidatos, tantas possibilidades. E você, para onde vai, hein? No cardápio de hoje, uma sopa. Será que vai dar Lula e Bolsonaro mesmo? O que a história ensina sobre eleições, como a que aparentemente teremos no ano que vem? E se você está curtindo a Mosca, esse canal de política nacional, internacional e de discussão sobre nosso mundo e sociedade, não deixe de se inscrever, ativar o sininho, curtir e compartilhar com seus amigos. Lembrando que a Mosca é também um podcast que está disponível no Spotify e outros agregadores. Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a Mosca vai decolar. Antes de começarmos, uma definição importante. Muitas pessoas, com justa razão, enxergam polarização como sinônimo de pensamento radical, mas isso nem sempre é verdade. Você pode dizer que nos Estados Unidos há uma polarização entre democratas e republicanos, mas isso não quer dizer que todos os republicanos pensem como Trump, por exemplo, ou acreditem que a eleição de Biden foi fraudada. Ou ainda, podemos dizer que a sociedade está polarizada entre esquerda e direita, sem querer dizer que o esquerdista é comunista e o direitista é nazista. E é importante deixar isso claro nesse episódio da Mosca, para que você entenda que muitas vezes, quando dizemos que a sociedade está polarizada entre Lula e Bolsonaro, como já esteve entre PT e PSDB, não estamos qualificando os aspectos ideológicos desses candidatos, mas sim deixando claro que no entorno deles se aglutinam forças políticas e eleitores que decidirão, talvez, o processo eleitoral do ano que vem. Dito isso, vamos à análise de hoje. A sociedade pode ser dividida de muitas maneiras. Podemos dividir o país por faixa etária, condição financeira, religião, regiões, preferências por times de futebol e por aí vai. Entre elas está o recorte que é feito pela ideologia política, direita, centro ou esquerda, conservador ou liberal, coxinha ou mortadela como se usava há uns anos, comunista ou bolsonarista, termos que talvez estejam mais na moda atualmente. O recorte político é interessante porque a construção da ideologia se deve inegavelmente a muitos fatores, como por exemplo, classe social, religião, escolaridade, local em que se vive, gênero, cor de pele, orientação sexual e por aí vai. Veja só, pesquisa realizada pelo Poder Data em agosto desse ano afirmou que 50% dos evangélicos avaliam positivamente o trabalho de Bolsonaro. Por outro lado, uma pesquisa Datafolha de setembro passado revelou que estudantes, gays, jovens de 16 a 24 anos e negros são os grupos que mais rejeitam o presidente. Todos eles desaprovam a atual gestão em mais de 50%. Podemos ver assim na prática que os aspectos que unem as pessoas, como religião, orientação sexual ou escolaridade, têm influência na maneira como pensamos politicamente e, a partir dessas características, podemos inferir que um candidato possui uma capacidade limitada de crescimento eleitoral, sobretudo quando ele não consegue extrapolar a sua zona de apoio. Por essa razão, normalmente vence um pleito não o candidato que está nos extremos do espectro político, mas sim aquele que está mais no centro, já que é nesse campo ideológico que os políticos são mais palatáveis ao eleitor e onde ocorre a maior migração de voto entre o eleitorado. Quer ver um exemplo? Em 2014, muitos eleitores largaram Aécio Neves e passaram a declarar voto em Marina Silva após o acidente que vitimou Eduardo Campos. Mas quando as pesquisas passaram a indicar que Dilma venceria Marina no segundo turno, a candidata da rede passou a perder votos novamente para Aécio Neves, que acabou ficando com a vaga. No entanto, essa virada foi possível graças a um eleitorado que não era fiel nem a Marina, nem a Aécio, para quem o mais importante não era quem chegaria ao segundo turno, mas sim quem poderia vencer a então presidente da República, Dilma Rousseff. Do mesmo modo, parte do eleitorado que votaria em Marina largou a candidata para votar em Dilma porque rejeitava o candidato tucano. Por outro lado, parte do eleitorado não topa alterar seu candidato. Em outras palavras, há pessoas que são mais fiéis a um determinado político, não aceitando mudar de voto, mesmo que seu candidato seja derrotado. Um exemplo disso é o que ocorreu em 2018. Diante da alta rejeição de Haddad, que chegou a 41%, o eleitorado petista não topou migrar para nenhum candidato com menor rejeição e, portanto, maior chance eleitoral. Já a rejeição a Fernando Haddad fez muita gente largar candidatos de centro e centro-direita para votar em Bolsonaro.
No final das contas, o segundo turno de 2018 acabou sendo disputado pelos dois candidatos mais rejeitados, ambos com mais de 40% de rejeição. E uma das razões para isso é porque a polarização fideliza o voto mais ideológico, tornando menos possível a migração. O pleito de 2018 se assemelha muito nesse sentido com o que ocorreu em 1989 na primeira eleição da redemocratização. O segundo turno acabou sendo disputado por Lula e Collor, como sabemos. Lula, naquela época, era um candidato considerado mais radical do que aquele que assinaria a carta aos brasileiros em 2002 e acabaria sendo eleito. Ou seja, estava mais longe do centro do que quando vestiu a versão Lulinha Paz e Amor. Collor era pouco conhecido nacionalmente. Havia sido governador de Alagoas, cargo que deixou para ser candidato. Um novato perto de Lula, Ulisses Guimarães, Mário Covas, Paulo Maluf, Leonel Brizola, que com ele disputavam a eleição. No início da campanha, Collor tinha 5% das intenções de voto, muito menos do que os pouco mais de 30% que recebeu no primeiro turno daquele ano. Lula acabou tendo 17,18%, menos de 1% a mais do que Brizola e cerca de 6% a mais do que Covas, quarto colocado. Deixando de lado a impressionante oratória de Collor e aquele ar jovial que ajudaram a elegê-lo presidente da República, é inegável que foi a pulverização do centro a grande responsável por levar Lula ao segundo turno, o que facilitou a vitória do candidato da centro-direita. Nada muito diferente do que vimos em 2018 e do que ocorreu recentemente no Peru, quando em abril passado, a disputa do segundo turno no país ficou entre os representantes dos extremos em uma eleição com mais de 15 candidatos. Lá, o candidato da extrema esquerda, que acabaria eleito, teve no primeiro turno cerca de 18% dos votos, enquanto o da direita teve 13%. Os candidatos de centro somados tiveram mais de 30% dos votos. Em outras palavras, o centro pulverizado abre mais espaço para os polos. Ok, agora você deve estar se perguntando o porquê dessa discussão. Bom, parte do Brasil busca hoje uma terceira via contra a disputa entre Lula e Bolsonaro. Lula é inegavelmente um dos políticos mais fortes que o país possui, mas ao mesmo tempo em que agrada grande parcela do eleitorado, é rejeitado por muitos. Bolsonaro acabou se cacifando como o maior expoente da direita do país. Para isso, contou com a ausência de outras lideranças fortes nesse campo ideológico e um pouco de sorte. A eleição de 2018 apresentou um esgotamento da polarização PT-PSDB que vinha desde 1994 com a eleição de FHC. Por outro lado, à exceção desses dois candidatos fortes, o que se apresenta como possibilidade de terceira via é uma somatória de candidatos menos expressivos. Ciro Gomes possui maior visibilidade, mas se não agrada muito à esquerda, que dirá à direita. Ele poderia ter se beneficiado da migração do eleitorado petista em 2018, já que possuía menor rejeição e maior chance eleitoral contra Bolsonaro. Não ganhou votos suficientes desse espectro, que seguiu com Haddad. Dória é o governador do mais importante estado do país, mas parece ser mais rejeitado do que os tucanos que disputaram a cadeira presidencial nos anos recentes. Nem a vacinação conseguiu projetá-lo nacionalmente de maneira a torná-lo mais viável eleitoralmente. Mas seu maior calcanhar de Aquiles nem está aí. Para ser eleito, o governador de São Paulo precisaria tirar votos de Bolsonaro, já que dificilmente roubará votos de Lula. O problema é que ele se tornou um dos maiores inimigos do bolsonarismo, ou seja, ele não tem muita chance de ganhar eleitores nem de um lado, nem de outro. Eduardo Leite é um nome novo, mas seria ele capaz de atrair votos de um eleitorado mais conservador e religioso, sobretudo depois de se assumir gay? Além disso, ele é rejeitado pela esquerda por ter votado em Bolsonaro em 2018. Mandetta foi alçado a candidato por conta de sua capacidade de comunicação e por ter se oposto aos planos negacionistas de Bolsonaro enquanto ministro da Saúde. Mas teria ele fôlego para chegar a um segundo turno? Além disso, a exemplo de Dória e Leite, ele não é bem visto pelo eleitorado mais alinhado a Bolsonaro. Por fim, Sérgio Moro. Será ele capaz de tirar votos de Bolsonaro, trazendo para si o antipetismo presente na sociedade após passagem no Ministério da Justiça, quando rompeu com o bolsonarismo? Há mais perguntas que respostas para tudo isso. Pela demonstração da história, se o centro seguir pulverizado, o mais provável é que a disputa fique mesmo entre Lula e Bolsonaro. Mas para além disso, qual desses nomes de centro é capaz de atrair votos pelas suas qualidades e não pela rejeição de seus adversários? Em outras palavras, parece que o Brasil padece pela ausência de lideranças que, independentemente de suas ideologias políticas, tenham capacidade de pacificar o país. E notem, isso em nada se deve a acreditar que esse ou aquele político é mais radical do que o outro, discussão que não está sendo feita aqui.
mas sim com a percepção de que, com a rejeição alta que possuem Lula e Bolsonaro, o país seguirá em clima de confronto, qualquer que seja o eleito. Nesse sentido, a terceira via serviria muito mais como tentativa de apaziguar os ânimos do que qualquer outra coisa. Mas os exemplos recentes também indicam que os políticos que radicalizam têm obtido mais chance eleitoral do que os que falam manso. Seria esse um efeito do mundo digital em que vivemos, onde xingar é mais fácil do que dialogar e onde bloquear é mais simples do que construir pontes? Mas se for esse o caso, que país se constrói com base em ódio, hein? Por hoje é tudo. Se você gostou desse episódio, não deixe de seguir e compartilhar com seus amigos. A Mosca volta na semana que vem.